sou fundador, estava eu a começar a acabar a licenciatura e o atual diretor do Jornal de Notícias de Coura disse: Tiago, vamos formar uma cooperativa, é preciso dar 500 euros. E eu recebi a minha primeira bolsa, 980 euros, quando comecei a fazer o doutoramento, e 500 euros foram para ajudar à refundação de um jornal chamado Notícias de Coura. Não é o único que existe o Notícias de Coura, havia o Coura que fechou, e há um que é do Arcipo Estrado, que é o União de Coura. Que ainda se publica. Que é uma página de um lado e do outro, é mesmo. Só casamentos, batizados, e comunhões e pouco mais. Sim, isso. Que é uma forma de se financiarem. Sim, claro. Bom, depois nós temos aqui também, nós já vamos voltar aqui a espanhol, mas porque é que temos aqui estas duas edições? A primeira, como eu disse, é justamente porque é a primeira referência que é feita na imprensa à existência do Sporting Clube Corense, e esta aqui, já estamos a falar de fevereiro de 1933, mas é a primeira crónica que nós vemos relativamente à performance de cada um dos jogadores. Ou seja, uma coisa que é muito atual, não é? Nós compramos o jornal hoje para vermos e analisarmos, principalmente quando temos um jogador favorito na nossa equipa, ver o que é que a empresa escreve sobre o nosso jogador. Em 1933 já se fazia isso, relativamente aqui, portanto, aos jogadores do Corense. E é importante dizer que ainda estamos numa fase em que o Corense ainda não competia. Ainda não competia. Aliás, isso foi muito mais jogos esporádicos, não é? Exatamente, é isso mesmo. Aliás, como eu ia dizer, portanto, alguns dos jogadores que estão nesta crónica estão aqui nesta primeira fotografia. Esta fotografia é a primeira que se conhece, pelo menos na investigação que nós fazemos, é a primeira que se conhece de uma equipa do Sporting Clube Corense, portanto aqui Gostava de ver, imagino na altura, deveria ser filial do Sporting. Nunca foi. Depois aqui temos uma evolução, década a década, portanto esta equipa aqui será dos anos 40, nós não conseguimos determinar aqui jogador a jogador. Esta fotografia aqui tem uma particularidade muito engraçada, isto é uma fotografia tirada no fim de um encontro amigável. O Corense identifica-se pelo símbolo, que é uma cruz, que não tem nada a ver com aquilo que é a identidade atual do clube. Isto é um jogo, portanto, entre duas coletividades, também um alto nível. Aqui já estamos no campo do texto. O campo do texto é o primeiro campo do Corense. É onde está agora o pavilhão. É onde são as piscinas municipais. Não, o pavilhão municipal. As piscinas em baixo, as piscinas eram mais em baixo, era um bairro do Fundo de Cimento, que agora é o Iru, é um bairro social, que é onde estão as piscinas. E mais em cima, onde está agora o atual pavilhão municipal, surgiu em 82, 83, daí é que foi feito, que era o campo de texto, tinha um barranco, 1,5 metro. Eu sou de 77, não tenho memória disso, só tenho, mas lembro de falar que o Corense dominava sempre uma das alas porque os adversários não se aventuravam por ali, porque ele tinha 1 metro da linha do lado direito, tinha um barranco mesmo, sem nenhum tipo de proteção. Aqui, isto aqui é 77, aqui já estamos em 82 e é o cinquentenário do clube. Aqui, o cinquentenário foi assinalado num jogo contra os Juniors do Braga e temos a fotografia aí. Este aqui é o quinto, E este é o Henrique, trabalha na Câmara, na secção de desporto da Câmara. Isso é o Henrique. Ele jogou no Braga na década de 90. Enfim, não está a fazer ainda a seguir o Barroso, não é? Mas, enfim, fez parte. Aqui já vamos entrar na década de 80. E o que é que nós aqui destacamos na década de 80? Destacamos essencialmente a conquista da primeira taça distrital na zona, portanto, a Associação de Pastel, que foi contra o Ângulo da Praia. O jogo disputa-se em Florença e tem aqui uma história muito interessante, e é por isso é que nós temos aqui esta réplica da camisola do exatamente, ou seja, no mesmo dia. O Henrique Reis, portanto, eu lembro de ter estado no lado e depois ter visto a final. Mas isso aparentemente foi um programa comum. Aparentemente. Porquê? Porque esta fotografia é tirada também horas antes da final. Eles foram, o plantel foi almoçar num restaurante de Bilhões, que é um bom retiro. E depois, portanto, seguiu
para Valência, disputou a final, venceu, é o primeiro troféu oficial da história do clube. E depois, como é que eles foram fechar? E depois foram ver então. Boa tarde a todos, muito obrigado aqui por terem vindo. É com muita satisfação que a Casa Corense, portanto, dá aqui as boas-vindas a todos os presentes da exposição, porque entendemos que só a poderíamos fazer agora, uma vez que o Sporting Clube Corense, que é o clube mais representativo do Concelho de Paredes de Coura, Do país. faz 90 anos. Aqui há 10 anos a Casa Corense em Lisboa assinalou também o 80º aniversário do clube, por isso nós temos aqui um compromisso permanente, histórico, com as coletividades do Concelho, do qual nós também somos representantes, numa geografia diferente, mas que temos naturalmente aqui muito orgulho em estar sempre em ligação com o nosso Concelho. Hoje temos aqui, portanto, convidados ilustres para podermos falar sobre aquilo que tem vindo a ser a história do Sporting Clube Corense, a história e as várias histórias. Eu acredito que nós temos aqui algumas histórias para também podermos partilhar, todos, portanto, mesmo aqueles que não estão aqui deste lado, convidamos também a partilharem essas histórias aqui com todos. Normalmente, e porque depois eu já tive uma experiência que no fim nós nunca temos tempo para dizer aquilo que também é muito importante e que nos passa, eu queria só fazer aqui um agradecimento a algumas pessoas que não estão presentes, mas que foram fundamentais também aqui na organização desta exposição, que é uma exposição humilde, uma exposição também que foi feita sem grandes recursos, mas, como disse, nós não queríamos mesmo deixar passar isto para 2023. Portanto, em primeiro lugar, aqui é o Henrique Reis, que foi um antigo jogador, treinador, dirigente do Sporting Clube Corense. Se eu tivesse que definir aqui num adjetivo, eu diria que ele é um apaixonado do Sporting Clube Corense. Depois, ao Cândido Brandão, à Cecília Pereira, pela assistência aqui do espólio fotográfico, à doutora Fátima de Cabeleira, que é representante e que trabalha no Arquivo Municipal, que é um sítio que eu sugiro àqueles que ainda não conhecem que visitem. À Gorete Rodrigues e ao Manuel Tinoco, do Jornal Notícias de Coura, ao Tiago Pereira, à Eva Pereira, à minha irmã, a Tânia, que também nos ajudou aqui na organização, ao Sr. Carvalho, também pela diligência que teve em consertar aqui o palco que nós precisávamos, ao Sr. Cunha, que também está sempre aqui presente em todos os momentos que nós vivemos na Casa Corense, à Casa de Besteiros, se não estou em erro, Carlitos ajuda-me, aqui também pelo apoio que nos deu, e depois aos nossos patrocinadores, portanto ao Restaurante Carrado, ao Restaurante Porcalho, à Opticora, à Queiras e Chedas e ao Jornal Notícias de Coura também, que, como já viram, também nos ajudou bastante aqui nesta exposição. Portanto, dito isto, eu dava aqui a palavra ao Jorge. O Jorge Bento Lima é o presidente do Sporting Clube Corense. Dou-lhe a palavra porque ele também fez mais quilómetros para estar aqui hoje, não é? Ele e também aqui dois outros representantes, que é o Xavier e um antigo jogador, aqui o Bertinho também. Portanto, Jorge, eu agora se calhar convidava-o também a fazer aqui uma resenha sobre o passado, o presente também é um passado recente, não é? E o futuro também é importante, não é? Nós hoje estamos aqui para falar sobre 90 anos de histórias do Sporting Clube Corense, mas, enfim, acho que é sempre importante também ter aqui uma perspectiva sobre aquilo que é o futuro. E uma vez que já realizámos aqui o aniversário do Sporting Clube Corense, quando fez 80 anos, estamos a assinalar os 90, também queremos ter futuro para podermos, depois daqui a 10 anos, organizar o centenário do Sporting Clube Corense. Por isso, sem mais delongas, Jorge. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Queria agradecer à Casa Corense por esta exposição. Acho que é um trabalho fantástico. Nenhum clube, nem se calhar nem nós que representamos o clube, tínhamos este conhecimento, um conhecimento tão grande de coisas do passado que vimos aí hoje, se calhar pela primeira vez, que no clube não há este histórico como aqui está representado. Nesse sentido, muito obrigado. Acho que mesmo as pessoas de Coura, acho que no futuro deviam ter direito ou a oportunidade de poder assistir e ver isto de perto, porque é realmente fantástico o que foi feito. Pode parecer que como o Presidente dizia, que é simples, para mim não é. Acho que é uma coisa muito importante que se veja aqui, não é histórico se calhar, porque deu muito trabalho com certeza. Nesse sentido, muito obrigado a todos quem contribuiu para este trabalho. Depois, falar do passado, está aqui muitas coisas representadas.
Passada, onde o Ourense começou, se calhar, pelo que consta a história, como foi fundado o Ourense, era um grupo de courenses, de pessoas de Paredes de Coura, que resolveram formar um clube. E então tinham combinado, era um grupo, a maior parte deles eram sportinguistas, segundo essa história, a maior parte das pessoas eram ligadas ao Sporting, eram todos simpatizantes do Sporting. E tinham combinado o nome de Sport Clube Courense, e quando foram fazer a escritura, então tornou-se Sporting Clube Courense, que as pessoas eram de Sporting e foram de modo, se calhar brincadeira com os outros colegas, se calhar alguns do Benfica ou do Porto, então ficou assim. Pronto, o nome de que nós nos orgulhamos, que é o clube da nossa terra, que nós representamos, e surgiu assim o Sporting Clube Courense. Depois, o passado foi feito com algumas conquistas, se calhar não muitas tantas quanto gostaríamos, em nível de títulos, mas com muita história, com conquistas que foram fazendo, como a mudança de campo. O campo do Courense era um campo do Testo, que era onde é situado o atual pavilhão municipal, e em 1977, salvo erro, passou para o sítio que está agora, que é conhecido o campo de jogos de Sporting Clube Courense, mas que para muita gente continua a ser o campo do Testo. E foi em 1977, foi isso. Aí essas são as grandes conquistas do Courense, acho eu, foi as pessoas, a maior conquista do Courense para mim é a fundação do Courense, essas pessoas que no passado se juntaram e construíram um clube, que o clube só é o que é agora, porque essas pessoas o formaram. Para eles, acho que eles foi a maior conquista do clube, nem foi os títulos que ganhou até agora, foi essa, foi mesmo a formação do clube. Depois, e mais recentemente, o Courense tem uma taça de Viana, tinha uma taça de Viana do Castelo até ao ano passado, tinha 3 taças de honra, e o ano passado deixou-nos orgulhosos, foi algo que nós tínhamos planeado no início da época, eu e alguns dos diretores, que era um sonho nosso e se calhar de todos os courenses, mas nosso, que estávamos lá, que era voltar a ganhar a taça. E então construímos uma equipa e tentámos planear para que ganhássemos a taça. Se calhar para muita gente era impensável isso acontecer, né? Até pelo passado recente do clube. O que acabou por acontecer e nos deixou cheios de orgulho e pronto, a nós e a todos os courenses, mas principalmente a nós, porque acho que foi algo indescritível. Nunca pensei viver no Courense algo como vivi naquele dia, foi inesquecível. O que nos levou a este ano presentes na Taça de Portugal, que já não acontecia há muitos anos, e passar a primeira eliminatória, mesmo que fosse estarmos isentos, que nunca tinha acontecido, já foi história. Depois veio uma viagem complicada a Silves, a maior viagem que o Courense tive que fazer para jogos oficiais, é claro que há algumas presenças em França, em torneios, mas essas coisas, mas foi uma viagem em termos competitivos, a sério foi a viagem mais longa. Foi a mais longa daquela eliminatória da Taça de Portugal. E nós fomos lá e depois de estarmos a perder por 2-0 e virar o resultado para 5-3, foi algo também, pronto, foi inexplicável. Fomos até à terceira eliminatória, que mais uma vez, nunca tinha acontecido, e o clube foi fazendo história aí, fomos eliminados, mas isso acontece, faz parte, e que nos deixou com orgulho, pronto, apesar dos números da derrota, mas foi importante. Alguns. Nunca imaginei ser presidente do clube, mas depois acabou por surgir essa oportunidade, e pronto, e estou aqui, e acredito que algum, se calhar, desses miúdos que andam lá agora vai ser, se calhar, um dia um futuro presidente, um tesoureiro, um diretor do clube. Acho que é isso, é um bocado a história do clube, pronto, não há muito mais a dizer, é por aí. Xavier, quer algum apontamento adicional, alguma nota que o Presidente tenha esquecido? Não, acima de tudo, o Presidente falou no mais geral e acho que clarificou algumas das situações mais importantes do clube na atualidade. Eu vivo o clube recente, não é? Num passado recente, nos últimos 10 anos, e basicamente está tudo descrito pelo Presidente. Você é um adepto especial. Eu sou um adepto como todos os courenses e todos aqueles que, mesmo não sendo de Coura, acabaram por ir viver para lá ou ter uma relação especial, mas eu tenho sido, ao longo destes últimos anos,
se é verdade que os meus primeiros 15 anos de vida foram passados em Coura, depois com visitas regulares ao fim de semana, porque fui fazer o secundário para Braga e depois para Coimbra, e depois vivi 16 anos fora, e agora estes últimos 7 anos mais aqui pela capital. A verdade é que ser do Courense é uma coisa muito, muito especial. E o Courense tem sido, sendo um clube de base local, é uma verdadeira instituição, porque se é verdade que o Bentinho agora tem... E o Bentinho não se vai chatear que eu chamo Bentinho, porque é assim que eu chamo. O Bentinho é presidente agora, no dia da manhã haverá outro presidente, como existiram outras pessoas na direção ou envolvidas. É uma verdadeira instituição que perdura para além das pessoas. Isso é que é importante, esta perenidade de relevo quase como se fosse uma corrida com testemunho, em que uns tentam fazer o seu melhor, às vezes tendo mais obstáculos, tendo mais um fosso de água com mais profundidade, mas lá vão ultrapassar. Mas o certo é que o clube com maiores, menores dificuldades financeiras soube apostar na formação. Todos nos lembramos de outros clubes que existiam também no Conselho, que infelizmente agora não existem, e nomeadamente, é verdade que o Castanheira, principalmente depois do Inatel, teve um percurso forte. O Formariz foi um clube que durante muito tempo fez com que aqueles domingos em que o Courense ia jogar a Formariz, ou o Formariz ia jogar a Coura, até chegámos a este momento que é o pináculo da perfeição, em que o Courense tem um presidente de Formariz, não é? Que isto é especial, não é? O Formariz acaba e o Courense vai buscar um presidente a Formariz, ainda que seja. E o campo do Courense está quase em Formariz, não é? 2 campos a seguir, aquilo já é freguesia, outra freguesia, mas o Courense realmente é um clube especial. É um clube que ao longo do tempo nos marcou a todos muito, principalmente pelo que implicava de crescer, viver num sítio pequeno. Aqueles que cresceram por lá e depois vieram aqui para Lisboa sabem como são os dias e o cotidiano em Coura. Se é verdade que o verão é habitualmente agitado, com a vinda dos que vivem por Lisboa, dos que estudam fora, dos nossos imigrantes, o inverno é longo e os fins de semana pautam-se por fins de semana longos, sem muitos afazeres. As coisas agora são bem diferentes do que eram no passado, mas ainda assim o jogo do domingo à tarde, principalmente em casa, é sempre um momento especial. E felizmente, depois, principalmente nos anos 80, início dos 90, quando começou a haver formação, primeiro júniores, juvenis, depois iniciados, e agora com as escolinhas todas, os benjamins, os traquinas e a formação toda, faz com que centenas de pessoas acabem por ter uma envolvência durante um fim de semana muito importante. Eu tinha e sempre tive uma relação muito especial com o Courense. Nunca joguei no Courense, eu fui jogador de handball e pratiquei karatê durante muito tempo. Tentei ser muitas vezes aliciado. O meu irmão chegou a jogar no Courense, no Júnior, nos juvenis de Courense, mas o meu pai jogou no Courense. O meu pai faz parte de uma geração de Courense. O Júnior, o Janeca, que todos conhecem, o Júnior que depois foi Presidente de Câmara e que é Presidente da Assembleia Geral do Courense. O Júnior tinham ido estudar em Paredes de Coura a escolaridade, só havia a escolaridade obrigatória até a 4ª classe. Depois, mais tarde, abriu, já nos anos 60, o meu pai é dessa primeira, abriu a telescola, não sei se recordam, abriu a telescola pela primeira vez no Espírito Santo, na Capela do Espírito Santo, onde, naquele salão em cima, aparece a telescola, o que possibilitava às pessoas fazer o primeiro e o segundo ano inicial naquela escola, mas necessariamente quem queria continuar a estudar, e eram muito poucos, eram mesmo muito poucos, tinha que ir para o Colégio de Valença ou para o Externato Cardeal Saraiva para Ponte Lima. O Júnior, o Janeca foram na altura, o meu pai já mais novo foram, e foram jogadores do Limiano, e depois voltaram para Coura, e o meu pai foi jogador de Courense, acho que corria muito, mas pouco mais. Era uma característica que sempre dizem. Mas ele acho que está ali mas está ali numas fotografias. Não foi grande jogador jogou 3, 4 anos, mas depois este grupo de amigos, aqui isto é um bocado aleatório, vamos falando de coisas. Este grupo de amigos, o Janeca, o Tono, o meu pai, que era conhecido como Tono do Vento, muitos conheciam, o Tono Júnior, o José Carlos Ribeiro e o Lassalo, organizam depois um momento em que hoje já falamos que é a inauguração do campo de baixo. Jogava-se no campo do Texto, que era em cima, muito perto do bairro, havia um bairro social ali à beira da escola preparatória. Vocês lembram-se do ciclo preparatório, que depois foi destruído para fazer as piscinas, e muitas das pessoas acabaram por ir viver para outro bairro
ali também perto da escola básica. Da escola, que agora é a escola básica, mas era o ciclo preparatório, e ali havia o campo do texto, que não tinha vedação, e tinha, eu não me recordo, muitos daqui recordam-se certamente, e depois há um momento chave que marcou muito ali, que foi a inauguração e os primeiros tempos do futebol já no campo de baixo. E depois, claro, ver principalmente a minha geração, o Nino, o André Moraes, muitos tinham estudado comigo, o Padeiro, o teu irmão, o Pizão, o Luís, todos eles que tinham sido da minha turma, ou tinham andado comigo no Karate, depois a fazer o Pedro Vieira, que era meu vizinho, e a serem todos glória, principalmente o Nino Gol, que foi um ícone do Courense durante muito tempo. E pronto, e calmo, depois já continuamos. Muito valioso. Rui, não sei se tu já conheces o Courense. Eu quando pensei em fazer aqui esta exposição, obviamente me lembrei de ti, porque, e isto é uma confissão que faço, nunca te disse, mas eu descobri que o futebol distrital e regional também tem paixão. Correto. E pronto, e eu descobri essa paixão com esta exposição. Sim, é curioso. Percebo isso. Agradeço o teu convite, obrigado. Do extremo esquerdo, posso dizer. Obrigado pela presença de toda a gente. Adorei ver a exposição, sobretudo a parte inicial, porque é um arquivo muito poderoso em matéria de jornais, mas fotográfico. São sempre relíquias que nós ficamos, mesmo que não saibamos quem é quem, a verdade é que ficamos parados a olhar para a fotografia, como se fossem pessoas que nós conhecêssemos. É um sentimento, seja qual for o clube, obviamente que estou aqui, estou a ver estas fotos e tem a ver com o Courense. Mas o meu pai nasceu na Lourinhã, que é uma terra muito pequena. Eu cresci na Lourinhã nos muitos verões, portanto, acompanhei quase sempre os arranques da época do Lourinhanense, em agosto, e quando estava a falar sobre os domingos serem religiosos do futebol, eu acompanhei essa paixão com o Lourinhanense, um clube que, na minha altura, quando eu era pequeno, muito antes da minha adolescência, era da terceira divisão, Série D, sobretudo. Portanto, eu quando ia à Lourinhã, no verão, eu passava o mês de agosto todo lá, o meu fascínio não era ir à praia, na praia da Areia Branca, que era ali a 3 km, era ver os treinos do Lourinhanense e ver os jogos do Lourinhanense, fossem para a época ou fossem campeonato nacional. E, portanto, tenho essa paixão, sei o que é viver num meio pequeno, embora fosse muito perto de Lisboa, mas não era tão perto, era 1h e tal de autocarro e era uma viagem torturosa, tinha que tomar um comprimido, porque senão, no meio da viagem, ficava tonto e vomitava. E outra realidade, nada a ver com Lisboa, eram mundos muito diferentes, estamos a falar dos anos 80, início dos anos 80, meados. Depois, claro, inventou-se a A8 e o mundo abriu para o oeste, mas até lá era tão longe como se fosse Paredes de Cora. Era uma coisa, era outro planeta, e vivi esses momentos, portanto, sei o que é pertencer a essa região e estar a ver o futebol domingo sim, domingo não. Sei como é que é viver os jogadores que no domingo estiveram lá no campo e depois de segunda, terça, quarta, quinta e sexta fazem o seu trabalho normal na câmara, no café, no quiosque. E pronto, e estar a ver os nossos heróis, né, de carne e osso a trabalhar durante a semana faz-nos pensar muito sobre o futebol, do futebol desse nível, que não tem nada a ver com o futebol do outro nível, que é a primeira divisão e a segunda até. E depois, mais recentemente, tive uma namorada de Ponte da Barca e foi aí que tive, de facto, contacto com o Alckmin e com a realidade futebolística do Alckmin. O irmão dela jogou no Ponte da Barca e no Atlético dos Arcos e agora joga no Courense. E essa descoberta foi com a ajuda do Nuno, quando ele me disse, vou fazer aqui uma coisa com os Courenses e tal. E eu fui ver o que é que era feito e até fui ver antes da eliminatória em Silves, porque lembro que o próximo jogo era para a taça, o jogo seguinte era para a taça, e eu fui ver e o Courense tinha jogado na Barca e o Zé Francisco tinha marcado o gol. Grande coincidência. E pronto, comecei a investigar e achei curioso, de facto, o clube nascer numa data, 45 anos, inaugurar o campo,
e 45 anos ganhar a taça. Portanto, imaginemos o que é que vai acontecer daqui a 45 anos. Estou entusiasmado com a ideia. Mas é muito interessante verificar que no Minho há muitas equipas interessantes, porque eu fui ver Ponte da Barca, Atlético dos Arcos, que são ali vizinhos, né, perto, não é assim uma grande viagem, mas fui a Cerveira ver uma final da taça. Fui a Vila Fria, que é uma equipa que nasceu há pouco tempo e que tem um campo pelado, que é, não sei se é dirigir, já é relevante, mas quando eu lá fui era pelado, mas aquilo não era pelado, aquilo era praia, não era? Nem sequer era pelado. Aquilo foi numa época em que eles estavam muito mal, perderam os jogos todos, parece-me, ou empataram 1 ou 2, mas estavam muito mal. E fui curtindo, passa a expressão, fui valorizando aquela parte do país que eu desconhecia. Só tinha ido uma vez em viagem com os meus pais de férias, fui a Terras do Ouro. É no distrito de Braga. É Braga. Foi mais longe. Depois comecei a criar o hábito de ir a Ponte da Barca, de autocarro, passar sempre a parar na Vila Verde. O autocarro até para sair tinha que sair mais atrás, para depois retomar a sua viagem. E pronto, fui conhecendo os campos todos ali à volta. E fui conhecendo também, sem conhecer, mas conheci a realidade das pessoas e do futebol e às vezes até tive sorte de poder, como não são estádios, são campos, permite-te, se tu quiseres, ir à beira do túnel de acesso e espreitar lá para dentro, não é? E ver o que é que se passa. Os capitães, os árbitros, como é que é o diálogo, como é que é a conversa entre eles, companheiros, entre rivais, com os árbitros. Também já assisti a muitas touradas, claro, é porque fui ver muitos jogos entre o Barca e o Atlético, e isso é uma rivalidade muito dura de aceitar. Mas o que fica para mim é uma palavra que para mim é uma palavra crucial na nossa vida, que é a paixão. A paixão que move as pessoas de ir ao estádio e de acompanhar o clube. Não falo das outras que estão lá só para perturbar, mas falo da maioria que está lá para ver o jogo e para torcer pela sua equipa e que quer muito que a sua equipa ganhe. Há um sentimento muito bonito nessa parte. E aprendi muito isso na Lourinhã, numa fase ainda muito pouco... Era sentimental, quando tinha 15 anos ou 16, mas não tinha muita cabeça. Agora, uma pessoa cresce, vê muito mais coisas, amadurece, e quando chega a essa realidade outra vez, a experiência é outra e valorizamos muito mais esses clubes, e é por isso que eu, talvez, desde então, gosto muito do meu clube, que é o Sporting, mas quero ver e gosto muito da seleção portuguesa, mas se no Mundial, neste Mundial de Futebol, é exemplo do que se passou no Mundial há 4 anos, se uma Croácia for à final, eu fico todo contente. Eu não sou necessariamente, não puxo de uma forma ilógica pelo meu clube, quanto mais surpresas para mim melhor. Portanto, é valorizar os pequenos, porque de facto os pequenos têm muito menos força, têm menos condições, têm menos dinheiro, têm menos infraestruturas e têm muito mais piada. Foi por isso que no tal domingo da taça, que eu não fiz F5 no computador e vi 3-5, fiquei, 3-5, após prolongamento, só que eu vi no 0-0, e no 0-0 a informação da marcha do marcador e como tudo aconteceu, só veio no dia seguinte, então tive que esperar um dia para ver como é que tinha sido. Então foi mais heróico ainda do que eu tinha pensado. Estar 2-0 no intervalo, recuperar para 2-1, para 2-2, sofrer o 3-2, empatar 3-3 e depois ganhar, isso é a magia da taça e devia ser a magia de todas as competições, infelizmente não é. Mas o que interessa é que são esses dias que me faz feliz. Neste caso foi o Corense, poderia ser outra equipa qualquer, mas teve piada porque o convite partiu nessa semana e tudo parecia dominó, tudo se desenrolou e adorei ouvir o Presidente e o Tiago sobre as histórias. Aliás, nós a partir do quinto papel, o Tiago tomou conta da ocorrência até aqui. E teve muita piada porque são essas histórias, é essa história falada que interessa de facto ficar. Uma coisa é nós sabermos a história
dos grandes clubes, mas estes clubes pequenos merecem tudo, merecem toda a atenção, por isso é que também foi de valor o Canal 11 acompanhar a viagem do autocarro, para Silves, falar com os jogadores. É uma maneira de mostrar o clube a todo o país, porque todo o país certamente desconhece a realidade. Conhece, obviamente, Paredes de Cora pelos gravões musicais, não é? Mas é interessante que o desporto, por uma vez ou outra, também fique ali na nossa cabeça. E é uma exposição muito interessante porque tem um valor acrescentado. É muito bonito. Eu adoro as camisolas, sou fanático. É pena não termos mais camisolas do próprio Corense. Exato. Mas é muito bonito e também ver as fotografias para ver a evolução das camisolas. Também há esse, já para não falar dos penteados e das chuteiras e das carmeiras, mas é engraçado ver a evolução através das fotografias. É um registro maravilhoso e aqui também está um espólio muito interessante do Sr. Henrique, né? Tem maravilhoso este questionário sobre questionário aos infantis. É algo que parece o Aurélio Pereira, portanto, tem todo o mérito e tem um valor muito sentimental, que é aquilo que mais importa no clube.